Fala, meus amores, boa noite, sextou. E aqui estamos todas as sextas-feiras com o nosso Sexta Insana, 10 questões para gabaritar. Galera, hoje nós estamos entrando na nossa Sexta Insana, missão número 5, que seria o quê? Fique craque nas questões de exatas. Nós iremos resolver tanto questões de matemática quanto questões da parte de raciocínio lógico. Então, gente, essa aula vai ser show e aproveitem para assistir ao vivo. E galera, comentem aí, pelo menos uns 400 comentários nessa aula, tá? Deixa o like, curtam, compartilhem e entrem aí no grupo que está na descrição, que é o grupo que está aguardando aí o lançamento do nosso curso. Então, vamos embora. Tem 2 sómanes olhando para vocês. Vamos lá. Galera, e o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vida de concurseiro não é fácil, mas pense no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado, né? Ruim mesmo é você pegar dinheiro com a agiota. Vamos embora. Questões. Gente, essa primeira questão, tá? É uma questãozinha do Avança São Paulo 2025, tá? A própria FGV, a Sebrasp, cobrou em uma de suas provas uma questão semelhante. Durante um exercício em sala de aula, o professor desafiou os alunos a descobrirem o valor da expressão 25 elevado a 50%. Qual das alternativas apresenta o resultado correto? Vamos lá. Gente, ele quer saber o valor de 25 elevado a 50%. Eu sempre digo, sempre que eu tenho um determinado número, tá, elevado, por exemplo, a um percentual, pegue esse número, tá, e decomponha ele. Vamos lá. Se eu pegar o 25, divide por 5, dá 5. Dá por 5, dá 1. O 25 é o 5 vezes 5. É o 5 ao quadrado. Então, peguei 25 e escrevi aí na forma de potência. Então isso vai ficar assim, 5 ao quadrado, tá? Que isso aqui é quem? O 25. Vou até pintar, para ficar aqui, tudo bonitinho. Só que, gente, isso aí tá elevado a quanto? Isso aqui tudo tá elevado a 50%. E aí, galera, é potência de uma potência. Vamos lembrar? Quando eu tenho isso aqui, uma potência elevada a um expoente, o que é que eu faço? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Vai ficar, m vezes n. Tô fazendo a humildade. Vai ficar assim, então, 5 elevado a quem? Multiplique aqui esses dois. 2 vezes 50% dá quanto? Dá 100%. Gente, e aí fica fácil, né? Galera, o que é 100%? Não é 100 por 100. Esse símbolo aqui que tá aqui na frente, significa dividir por 100. 100% é 100 dividido por 100, que dá 1. E, gente, 100% é o todo, né? É um inteiro. Então vai ficar quanto isso aqui? 5 elevado a 1. E galera, todo número elevado a 1 é igual o quê? A ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 é 5. E isso eu tenho como resposta na onde? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Você podia fazer isso aí de uma outra maneira. Por exemplo, eu sempre digo aos meus alunos,
uma dica, tá? Eu sempre digo aos meus alunos, claro, e a gente mostra o porquê. Toda vez, gente, que eu tenho um número elevado a 1/2, isso é a raiz quadrada dele. Se eu tivesse isso aqui, ó, 16 elevado a 1/2, isso é a raiz quadrada de 16. Um número elevado a 1/2 é a sua raiz. Então eu poderia fazer isso aqui assim, ó, 25, ó, 50% é a metade, é meio, 1/2. Então, ó, isso aí é 25 elevado a 1/2. E o que é um número elevado a 1/2? Lembre, gente, 50%, ó, é a mesma coisa que metade, 1/2. E aí ficou um número elevado a 1/2. Um número elevado a 1/2 é a sua raiz quadrada. Então, isso é a raiz de 25, que dá quanto, gente? 5, ó. Chegamos no mesmo resultado. E é isso que a gente faz lá dentro do curso. E aí? Show de bola? Vamos embora. Ó, questão 2 da FGV. Galera que vai fazer CNU, galera que vai fazer IBGE, é um tipo de questão muito cobrado na hora da prova. Vamos lá. Se um conjunto A tem 20 elementos e um conjunto B possui 15, o número de elementos da união dos dois conjuntos A e B é no mínimo... Galera, vamos lá. Eu vou calcular para vocês a união, o máximo, e vou também determinar o mínimo. Professor, por quê? Porque eles pedem as duas coisas, tá? Eles pedem interseção máxima, interseção mínima. Eu já fiz questões aqui. Assista uma aula de conjuntos que tem aqui, que a gente fala sobre máximo e mínimo. Vamos lá, ó. Gente, você sabe quando a união é máxima? Quando acontece isso, ó. Você tem aqui o conjunto A com 20 elementos e o conjunto B com 15 elementos. Ó, se esses 20 elementos daqui são totalmente distintos dos 15 elementos de B, ou seja, se eles não têm elementos em comum, eu tenho a união máxima. Porque imagine, um conjunto tem 20 elementos, o outro conjunto é 15. Tá? Tem 15 elementos. Eles não têm nenhum elemento em comum. Quando eu fizer a união, que é a mesma coisa que a reunião, eu vou ter 20 diferentes do A, os 15 diferentes do B. Quando eu unir, vai dar exatamente 35 elementos. Aqui seria o quê? A união no máximo. Então, toda vez que pedir a união, o máximo, gente, é só somar os valores. Ou seja, os conjuntos, para que eu tenha a união máxima, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer deles serem disjuntos. Eles não terem elementos em comum. Um conjunto com 20, o outro conjunto com 15. Se eles não têm elementos em comum, quando eu unir 20 de um com 15 de outro, vai estar no só conjunto da união 35. Então, se pedisse o máximo, era só somar. Professor, e o mínimo? Gente, sempre que pedir a união mínima, o que é que acontece? Basta colocar o menor conjunto, que é o B, dentro do A. Ó, o A tem 20 elementos, o B tem o quê? 15 elementos. E aí, o que é que eu estou assumindo aqui? Que esses 15 elementos aqui de B, eles estão dentro de quem, gente? Do A. Eles estão dentro do A.
E quando eu faço a união, eu não preciso repetir. Porque veja, eu tenho 15 elementos de B que coincidem aí com quem? Com os elementos que estão em A. Eles têm aí 15 em comum. Na hora que eu fizer a união, eu não preciso repetir e colocar duas vezes. Esse negócio de o que está em um e está em outro é interseção. Aqui eu estou falando de quem? De união. Então, quando é que a união é mínima? Quando o menor conjunto está dentro do maior. Então, se eu unir um conjunto que tem 20 elementos e o outro que tem 15 elementos, só que o menor não está dentro do maior, ou seja, tem 15 aqui que coincide com os caras que estão aqui dentro. Então, a união aqui mínima vai ser quem, gente? Ó, vai ser 20. Sempre que pedir a união mínima, o que seria a união mínima? A união mínima, galera, vai ser exatamente o quê? O maior valor entre eles dois. Só para você entender, ó, se eu tivesse uma coisa assim, ó, o conjunto A, 2, 3 e 7, e o conjunto B, ó, e o conjunto B, 2 e 3, percebe que o B tá dentro de quem? Do A, ó, o B aqui tá dentro do A, 2 e 3 tá aqui dentro. Quando eu fizer a união entre eles dois, ó, eu não preciso repetir o 2 duas vezes, o 3 duas vezes. Vai ser o próprio quem? 2, 3 e 7. Que isso aqui é quem? O próprio conjunto A. Então, esse caso aqui, eu tenho o quê? A união mínima. Perceba, ó, que eu peguei o quê? O A tem 3 elementos, o B tem 2. Quem é a união mínima? A maior quantidade, que seria esse aqui, ó, 3 elementos. Então, gente, pediu a união máxima, o que é que você faz? Soma. Pediu a união mínima, você vai pegar o quê? O maior valor entre eles. É como se o conjunto menor tivesse dentro do conjunto maior. Ó, questão agora super recente. Vamos embora. Questão 3 da FGV. Ó, um reservatório tem uma capacidade de 0,008 quilômetros cúbicos de água. Veja, o melhor nessa questão que a FGV teria que colocar é tem um volume, tá? O mais correto aqui seria volume. E, gente, e todas as bancas, tá? Elas fazem isso. Atrapalha volume e capacidade. Quilômetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos, isso é volume. Agora, quando você fala litro, mililitro, decilitro, isso é capacidade. E aí, veja, um reservatório tem uma capacidade, tem um volume de 0,008 quilômetros cúbicos de água. A companhia responsável precisa registrar essa capacidade em litros. Aí, beleza, litros é capacidade. E tem questões que assim, qual é o volume em litros? Não. Aí seria qual a capacidade. E aí ele diz, qual a capacidade do reservatório em litros? Galera, vamos lá. Primeira coisa, ó. Lembre que, por exemplo, ó, um metro cúbico são 1000 litros. É importante você guardar isso. Porque o que é que você pode fazer aqui na questão? Transforme de quilômetros cúbicos para quem? Para metro cúbico. E aí você sabendo metro cúbico, você vai saber o que? Litros. E galera, é só lembrar de uma diquinha que eu dou, que é essa, ó. K agada, tá? Cagada mesmo, você lembrar de cagada, ó. Cagada. No meio você não mexe.
decimal. Cagada decimal. Tá vendo? Cagada, o meinho você não mexe. Decimal. Se for comprimento, adiciona M aqui em todo mundo, ó, inclusive no meinho. Se fosse capacidade, aí você botava no lugar de M, L em todo mundo, tá? Beleza? Só que veja, gente, ó, como tá se tratando aqui de volume, todo mundo aqui você tem que elevar a quanto? A 3. A 3. E aí lembra, ó, cada casa que eu ando para a direita, o que é que eu faço? Multiplico por 1000 e se eu volto eu o quê? Divido por 1000. E eu já deixei aqui prontinho. Tá aí. Beleza? Então eu tenho quanto aqui? Eu tenho, ó, 0,008 quilômetros cúbicos. E aí, gente, eu vou levar para quem isso? Para metro cúbico. Vamos lá. Ó, quando você anda uma casa, você multiplica por quanto? Por 1000 para a direita, né? Então, não é 0,008. Quando você multiplicar por 1000, essa vírgula vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Ó, vem para 8. Vem para 8. E aí eu vou jogar agora para cá, ó. Andei mais uma casa, multiplica por 1000. Vai ficar quanto? Vai ficar 8.000. Só que eu quero chegar aqui, né? Vou multiplicar por quem? De novo. Vou multiplicar isso aí por 1000. Então, 8.000 vezes 1000 é só acrescentar os 3 zeros, né? Então vai ficar isso aqui, galera. Ó. Ficou exatamente isso aqui, ó, em metros cúbicos. Professor, o que é isso aí? Gente, isso aí é exatamente o quê? O 8 acompanhado aí de 6 zeros. 8 milhões. Esse é o volume. 8 milhões. Que está em quê? Metros cúbicos. Só que ele quer em quê? Ele quer em litros. Ele quer em litros. De metro cúbico para litros é só multiplicar por 1000. Porque um metro cúbico não são 1000 litros. Então, se você multiplicar isso aqui por 1000, você vai ter a resposta em litro. Gente, é só acrescentar, né? Os 3 zeros, né? Então eu já tinha aqui, ó. Ó, eu já tinha aqui 8 milhões. Quando eu for multiplicar isso aí por 1000, é só colocar mais 3 zeros. Então, isso aqui vai ficar, ó, 8 o quê? 8 bilhões de litros. Tá aí o 8 acompanhado aqui, ó, de quem? De 9 zeros. Resposta letra D. Então, a FGV só pecou nisso. Mas, galera, isso passa batido. Por exemplo, às vezes as bancas dizem assim: João pesa 80 quilos. Não é o peso. Aí é a massa corpórea. Peso é massa vezes gravidade. Se falasse que o peso está em Newton, beleza. Mas quando você fala, pesa tantas gramas, tantos quilogramas, isso não é peso. Isso é massa corpórea. Tranquilo? Então, gente, tá aí. Beleza. Só alegria. Então tá aí. 8 o que, gente? Bilhões. Gente, lembra que 6 zeros, aqui, ó, que é 10 a 6, aí é milhão. 9 zeros, bilhão. 12 zeros, trilhão. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 4. Olha o que é que ela diz, ó. Durante a vistoria em obras municipais, foi constatado que uma área retangular mede 1,2 hectares. O controlador deseja o valor em metros quadrados para conferência com as medições do engenheiro.
Qual alternativa apresenta esta conversão? Gente, um monte de gente erra. Por quê? Porque nem toda prova cobra a relação, por exemplo, entre hectare e metros quadrados. No curso a gente estuda. E aí, o que é que você tinha que lembrar? De olho na tela, ó. Gente, um hectare são 10 mil metros quadrados. Ou seja, para você passar de hectare para metros quadrados, você multiplica por 1000. Então, ó, 1,2 se eu multiplicar por 1000, eu vou ter essa medida em quem? Em metros quadrados. Então, gente, quando eu pego 1,2 e multiplico por 1000, como aqui tem 3 zeros, né? A vírgula vai andar 3 casas. Andou uma, fica 12. Vai andar mais 2, coloco 2 zeros, ó. Quanto? 1.200 metros quadrados. Letra D de quem? De Docinho. Tá aí. Você tinha que lembrar, gente, que um hectare são 10 mil metros quadrados. Tá vendo, gente? Como é importante você dominar isso aí. Vamos embora. Questão 5 da IDECAM. Ó, na praia de Areialândia, 2 artistas talentosos, Léo e Nina, decidiram fazer uma competição de esculturas de areia. Léo consegue construir uma estátua de areia em 40 minutos. Nina vai construir a mesma estátua em 10 minutos. Um dia decidiram unir forças para construir juntos a mesma estátua. Quanto tempo levariam para construir a estátua juntos? O tempo juntos. Galera, quem é meu aluno já está acostumado com esse tipo de questão. Já está acostumado. São os probleminhas de torneirinhas, das falsas torneiras. Uma torneira enche um tanque em 40 minutos, a outra em 10 minutos. As duas juntas enchem em quanto tempo? Às vezes tem torneira e ralo, né? Quando um constrói, o outro destrói. Quando um enche, o outro esvazia. Aqui um está ajudando o outro. Quando pedir o tempo junto e um ajuda o outro, o que é que eu faço? Multiplico os tempos em cima e somo os tempos embaixo. Gente, questão da IDECAM agora. E é um tipo de questão que cai em todos os concursos. Então vai ficar... Já caiu na Ciências Gran Rio, na FGV. 40 vezes 10 dá 400. 40 mais 10, 50, ó. Vou cortar aqui os zeros. 40 dividido por 5 dá quanto? 8. 8 minutos. Letra B. Gente, você já descartava, por exemplo, o 15, o 12, aí, tá? O 10. De cara. Pô, se Nina sozinha faz em 10 e aí vai se juntar com um cara para fazer em 10 também, tem que ser em menos de 10. A união é exatamente para isso. A união faz a força, né? Então, eles dois juntos vão fazer em quanto tempo, gente? 8 minutos. Letra B de bola. Vamos embora. Questão 6. Qual a negação da afirmação a seguir? Lucas vai ao cinema e Mariana vai à biblioteca. Galera, você não pode errar a questão de negação. Não pode. Gente, e negação do E é o netrone, né? Como é que eu nego o E? É o netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o E por OU. Se fosse OU, nega tudo e troca o OU por E. Então, para negar o E, você não pode negar o E com o próprio E. Ó, já tá fora, já tá fora. Tem que negar o E com o OU. E se fosse o OU, tinha que negar o OU com o E. Só que eu tenho que negar as duas frases. Vou negar aqui o quê? Lucas vai ao cinema. Vai ficar Lucas
não vai ao cinema. Neguei, Lucas vai, ficou Lucas não vai. Troco e por ou, troquei. Nego, Mariana vai à biblioteca, vai ficar o quê? Mariana não vai à biblioteca. Então, ó, neguei tudo, troquei o e por ou. Vamos ver se tem essa resposta. Ó, tinha que negar aqui onde tem Mariana vai, Lucas vai, tinha que negar, né? Aqui, ó, Lucas vai, Mariana, o que vai, tinha que negar. Professor, mas a letra B tá Mariana não vai à biblioteca ou Lucas não vai ao cinema. Gente, quando eu tenho conectivo ou, quando eu tenho e, quando eu tenho o ou, quando eu tenho o se, somente se você troca eles de posição, não muda em nada. Se eu digo assim, ó, te amo ou te quero, é a mesma coisa de dizer te quero ou te amo. Vou à praia, ó, vou à praia e tomarei um sorvete. É a mesma coisa de o quê? Tomarei um sorvete e vou à praia. No português, não. Mas do ponto de vista lógico, sim. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó, ele só fez trocar de posição. Ele botou primeiro Mariana não vai à biblioteca, depois Lucas não vai ao cinema. Lady B. Então, ó, o e, o ou, o se, somente se, pode trocar. Eu só não posso trocar de posição o se então. O se então eu não posso. Se faz sol, vou à praia. Se você trocar se vou à praia, então faz sol. Quer dizer, porque você foi à praia, chegou lá e fez sol. Então, veja, o se então eu não posso trocar, mas o e, o ou, o se, somente se eles trocarem de posição na hora da prova, não tem problema. Por isso, resposta letra B. Vamos embora. Questão 7. Instituto AOCP. Ó, sabe-se que uma proposição universal afirmativa corresponde a todo x e y. Ó, é universal, todo, né? Tá generalizando, afirmativo. Ou seja, afirma que o conjunto x está contido em y. Claro, né, gente? Quando eu digo todo x é y, é o conjunto x dentro, contido em y. E que todo e qualquer elemento de x também é elemento de y. Beleza. Sabe-se que ainda uma proposição particular negativa corresponde a algum x não é y. Algum é algo particular, como tem um não particular negativo. Ou seja, afirma que o conjunto x tem pelo menos um elemento que não pertence ao conjunto y. Então, se não é verdade que, abre aspas, todos os paranaenses torcem no futebol para o Corinthians, é correto concluir que, galera, desde o tempo que Dom Pedro era cabo da polícia, eu já falava sobre isso. Muita gente pegou aqui, quis desenhar o diagrama. Toda vez que uma proposição começa com não é verdade que, é para você fazer a negação. Ele quer que você negue isso aqui, que está entre aspas, ó. Que o quê? Que todos os paranaenses torcem no futebol para o Corinthians. É para negar apenas. E como é que eu nego todo? Lembra que é Vera Verão? Epa! Bicha não! Você troca o todo por existe. Pode trocar o todo por pelo menos um. Pode trocar o todo por algum e nega o verbo. Então, eu vou trocar aí o quê? O todo por algum. Eu não posso negar o todo com nenhum, o todo com o próprio todo. Não. Eu vou negar o todo trocando por quem? Algum por quem?
pelo menos um por quem? Existe por a, pode ser, e nega o verbo. Então, ó, você vai negar que o quê? Que todos os paranaenses torcem no futebol para o Corinthians. Então, troca o todo por algum, pelo menos um, existe e nega o verbo. Ou seja, pelo menos um paranaense não torce para o Corinthians. Algum paranaense não torce para o Corinthians. Pelo menos um paranaense não torce pelo Corinthians. Ou seja, se ele não torce pelo Corinthians, ele o quê? Não é corintiano. Lady B de novo. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá vendo? Que beleza. Vamos para a próxima. Questão 8. Existem 7 tipos diferentes de flores mágicas. Tá aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aprendiz deseja selecionar 3 flores diferentes para preparar uma poção especial. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher as 3 flores? Gente, essas questões que fala quantas são as maneiras, quantas são as possibilidades, o número de casos possíveis, é análise combinatória. E aí você tem que ver permutação. Gente, permutação sempre são probleminhas que ele manda trocar de posição, anagramas. Então aqui não tem nada a ver com permutação. Pessoal, então é arranjo ou combinação. Veja, eu vou escolher a flor número 1, a flor número 2, a flor número 3. Não, a flor número 2, a 1 e a 3. A ordem com que eu escolho as flores não importa. Não rima com combinação. É um probleminha de combinação. Só que eu tenho combinação com repetição e eu tenho combinação simples. Aqui é simples porque não tem repetição de flores. Você está combinando 7 flores para escolher 3. Gente, tem uma fórmula para você utilizar, que é a fórmula que eu chamo do peido. Não peide na pia. Podia ir por essa fórmula. Não precisa. Como é que você faz para calcular a combinação? Olhe aqui para o menor. Olhe aqui para esse cara aqui, que me dá quantos eu vou escolher, que são 3. Aí você bota 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Beleza? Em cima, você reduz o maior a partir dele, ó. 7, 6, 5. E embaixo, reduz o menor a partir dele. 3, 2, 1. Acabou. Ó. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Vai embora com 6. 7 vezes 5. 35. 35. Aí, como resposta, ó. Letra o quê, gente? Letra C de chupa-fafipa. Eu gosto da prova da Fafipa. Tem questões interessantes. Eles colocam muitas figuras coloridas na prova. Fica bem legal, tá? A prova. Não sei na hora se imprime lá se fica pra galera colorido. Mas quando a gente pega a prova vem colorida mesmo. Acho bem legal. Então, gente, essas questões que a ordem não importa, que você não escolhe todos os elementos, ó, você tem 7, tá escolhendo 3. Combinação. Por que simples? Porque os elementos são distintos. Vamos para a próxima. Ó, questão de número 9. Questão diz assim, ó. Vamos lá. Os números triangulares podem ser representados como triângulos equiláteros de pontos. Tá vendo aí? Ó, isso aqui está formando
triângulos. Tá vendo? Aqui, ó, um ponto, é o primeiro número triangular, né? 1, 3, 6, 10, 15, 21, que é o triângulo 6. E aí ele diz, esses números aparecem, por exemplo, na disposição de assentos em auditórios, na organização de peças de jogos e em problemas de combinatória. Qual o 86º número triangular? Ele quer o triangular que está na posição 86. Galera, eu sempre digo aos meus alunos, e é por isso que eu vou dar aqui uma dica, ó. Veja, tem duas sequências que você não pode deixar de levar para a prova. Sequência de Fibonacci, que é aquela que aparece no código da Vinci. Eu já fiz questões com sequência de Fibonacci aqui. E a outra é a sequência dos números triangulares. Porque como é que muita gente vai fazer na prova? Ah, daqui para aqui aumentou 2. Daqui para aqui aumentou 3. Daqui para aqui aumentou 4. Daqui para aqui aumentou 5. Daqui para aqui aumentou 6. Eita, aumentou 2, 3, 4, 5, 6. O próximo vai aumentar 7. Mas você quer, gente, o cara na posição 86, olha. Por dica, como é que você faz para achar qualquer número triangular? É o que eu quero vezes quem vem depois dividido por 2. Você tem que gravar, gente, isso. Professor, e essa dica? Diga aí, por quê? Agora não. Milagre não se pergunta, se aceita. Se acontecer algum milagre na sua vida, não fique perguntando, meu Deus, eu não merecia, por que veio? Não, você diz, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Se o Senhor mandou, tá tudo certo. Viu? Beleza? Por exemplo, olha, se eu quiser o triangular 6, você viu que é 21, o cara que tá na sexta posição. Mas como é que você vai fazer na hora da prova? Ó, eu quero o triangular 6. O que eu quero, o sexto, vezes quem vem depois do 6, 7, e divide por 2. 6 vezes 7, 42, olha, por 2, 21. Tá vendo que é 21? Careca, professor. Chama! Então, quem é o triangular 86? O que eu quero, vezes quem vem depois do 86, 87, e divide por 2. Ó, simplifique. 86 por 2 sobra quanto? 43, né? Vai ficar 43 vezes 87. Gente, não faça a conta. Pegue aqui o último de cada, ó. Aqui termina em 3, aqui termina em 7. 3 vezes 7, 21. Isso aqui vai terminar em 1. Só termina em 1 quem? Letra B. Então isso aqui com certeza vai dar quanto? 3.700 e quanto, gente? E 41. Galera, tá vendo? Molinho, molinho, facinho, facinho. Depois que você pega a dica, só o néctar. Então, ó, falando na prova em número triangular, já tem que estar na cabeça. Como é que eu acho? O cara, vezes quem vem depois, dividido por 2. Caiu agora na FCC o triangular 100. Aí você faz 100 vezes 101, né? O que eu quero. Posição 100. Vezes quem vem depois, 101, e divide por 2. Aceita o milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, confia e faça a sua parte, viu? Vai chegar. Vamos embora. Gente, questão 10. Um calendário de outubro começa em uma segunda-feira. Ou seja, 1º de outubro é uma, o que? Segunda-feira. E aí ele diz, quantas quartas-feiras há nesse mês?
Gente, outubro tem quantos dias? 31 dias. Outubro tem 31 dias, novembro tem 30, dezembro tem 31, então outubro tem 31 dias. Lembra que a gente aprendeu? Assistam a aula de calendário que tem aqui, raciocínio temporal. Probleminhas com calendário. Só que ele quer saber quantas quartas-feiras há nesse mês. Por exemplo, ó, dia 1º, segunda. Dia 2 é terça. Fazendo a humildade. Dia 3 é quarta. Ó, dia 3 é quarta. Gente, os dias da semana se repetem de 7 dias. Ele quer saber quantas quartas-feiras tem. Ele disse que o calendário de outubro começou em uma segunda. Então, o primeiro dia ali, tá, de outubro, foi numa segunda. E outubro tem 31 dias. E ele quer saber quantas quartas eu tenho. Então, vamos lá, ó. Dia 3 é quarta, dia 10 também. Porque os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Dia 17 também é quarta. Dia 24 também é quarta. Dia 31 também é quarta. Porque olha, se outubro tivesse 30 dias, você não ia contar o dia 31. Concorda? Então, quantas quartas tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartas. Lady B. Tá vendo, gente? Que questão tranquila de calendário. Vê que a gente pega muitas questões de calendário, né? Então, dia 1º é segunda, dia 2 é terça, dia 3 é quarta. Os dias da semana se repetem de 7 dias. Então, dia 3, 7 dias depois, 10, 17, 24, 31. Se outubro tivesse 30 dias, por exemplo, se aí fosse novembro, que são 30 dias, não teria o dia 31. Aí eu só ia contar quantas quartas-feiras? 4. Show? Então tá aí, gente. 10 questões, como sempre, resolvidas aí, todas as sextas-feiras. Galera, quem não tá inscrito aí, ó, tela cheia, se inscreva no nosso... Entra no grupo do Telegram, se inscreve no canal do YouTube, né? Ativa as notificações. Gente, segue lá o Instagram do Exatas para Gabaritar. Por quê? Porque a gente coloca lá questões todos os dias, dicas, motivação, informações. E a gente vai fazer uns sorteios lá no Instagram, inclusive no lançamento do nosso curso, né? Que a gente vai lançar o curso básico. E só vai concorrer quem tiver inscrito lá no Instagram. O sorteio vai ser por lá. Beleza? Gente, é isso. Quero ver aí pelo menos uns 400 comentários. Beijão, valeu. Bom finalzinho aí de sexta-feira. Fui.